Ó, rapaz, rapaga. Cara, eu comecei esse blog, quer dizer, comecei o blog não, voltei com o blog, a gente já tinha o blog Cinéfilo desde 2007, tá? Vai fazer aí 20 anos no ano que vem, 1º de novembro de 2007, comecei com o blog e retomei o blog neste ano, na verdade em 2005, né? 2025, desculpa. Porque eu senti um excesso de militância esquerdista, deixa eu só ajeitar um pouco melhor a câmera, um excesso de militância esquerdista vindo de críticos de cinema, lacrolas, né? E eu senti que eu precisava ser um contraponto na internet, não que eu tenha lá grande relevância, porque eu tenho baixíssima audiência. Mas mesmo assim eu precisava ser uma espécie de contraponto, né? Com um certo que arrogante da minha parte dizer, mas que se dane, intelectual, né? Já que eu tenho conhecimento técnico bastante para isso, para contrapor essa galera, tá? Porque do ponto de vista de audiência, tem muito mais audiência que eu, obviamente, um canal como Linhagem Geek, né? Como que tem lá o André Alba, o Gabriel Alba, né? Outros canais tidos como nerdolas, né? Eles têm uma audiência infinitamente superior à minha, porém, são canais que não têm lá um conhecimento técnico grande, né, para falar de cinema. E aí estão batendo de frente com canais, por exemplo, como Isabela Boscov, né, aí você tem também Meus Dois Centavos, você tem aí o Delano Nogari, você tem pô, aí já nem vale a pena citar, porque o cara é um babaca. Nossa, como é que ele chama? Até esqueci, cara. Que nem crítico de cinema ele não tem conhecimento cinematográfico nenhum. O lá da UOL. Todo colunista da UOL é um idiota, né? Basicamente. Cara, eu esqueci o nome dele. De verdade, sem sacanagem, esqueci o nome dele. Mas é um nome meio polonês aí. Que era da revista 7. Esqueci o nome dele. Mas enfim, um otário aí qualquer. Que entende nada de cinema, cara. Ele tem um conhecimento, história de cinema, ele se adapta com que o momento precisa que ele se adapte também, porque o conhecimento cinematográfico dele é zero, né? E eu vou lembrar o nome dele, depois eu venho aqui e comento quem é. E aí, cara, você tem uma série de canais que tem um ponto de vista muito claramente voltado à esquerda, tá? E defende essa coisa lá, cola, PH Santos, enfim, esses canais aí, mesmo o canal Piuí, toda essa galera aí, claramente muito mais voltada à esquerda, né? Que defende, obviamente, tem esse pensamento progressista e vem essa galera que tenta ir para um caminho mais à direita, tenta ir para um caminho mais assim conservador, e acaba sendo esmagado porque eles não têm um conhecimento técnico o bastante para bater de frente. E aí eles vêm com argumentos sobre lacre, né, que acaba sendo um pouco fajuto. No caso, eu sinto que essa galera um pouco, que é mais à direita, está se esforçando para obter um conhecimento técnico, que é muito bom. Inclusive a crítica do Linhagem Geek pautou-se em conhecimentos técnicos para falar sobre o novo filme do Paul Thomas Anderson, que é Uma Batalha Após Outra, e falou bem do filme, né? E pontuou coisas com as quais eu vou concordar inteiramente com eles, né? Sobre esse filme novo do Paul Thomas Anderson. Falaram bem, gostaram do filme, porque é muito difícil você não gostar, né? E eu vou ler alguns pontos da minha crítica escrita, no qual é uma crítica que se pauta, tal como toda crítica de cinema, ela deve se pautar principalmente em pontos técnicos de uma obra. Técnicos, tá? Vou deixar o link aqui embaixo na legenda, descrição. Vou tentar até subir, inclusive, este vídeo no canal
do Cinéfilo, do YouTube, que é um canal praticamente morto, com pouquíssimos inscritos, mas vamos tentar reativando ele aos poucos. Eu acho que todos os vídeos de cinema que eu começar a postar no Instagram, Facebook e tal, eu vou voltar a postar no Cinéfilo, né? Vamos ver, de repente uma forma da gente reativar o canal. Eu vou ler alguns pontos apenas no que eu falo sobre política, nessa crítica, e a parte técnica, atuações, a direção do Paul Thomas Anderson e tudo mais. Eu vou citar um ponto que eu falo sobre a fotografia, eu vou citar aqui aqui embaixo, tá? Porque ele acaba falando, né? A fotografia é técnica, mas acaba falando um pouco de política, acaba discorrendo um pouco sobre política. Esse vídeo é um vídeo complementar à crítica, porque é um vídeo que eu vou falar sobre a parte política. Eu senti uma necessidade de complementar a crítica com esse vídeo, porque não tem como você usar a crítica escrita para falar sobre política. Mas enfim, ó, eu começo assim a crítica. Ainda que do ponto de vista estritamente cinematográfico, este autor, eu considere Marty Supreme o candidato mais sólido, de fato, em termos de engenharia narrativa e rigor formal, ao Oscar de Melhor Filme de 2026, é preciso reconhecer que o prêmio da Academia raramente se restringe à excelência técnica, de fato. Historicamente, o Oscar funciona também como instrumento de legitimação cultural, muito verdade, premiando obras cujo impacto simbólico ou político projete consequências para além da sala de exibição. Cinema, acima de tudo, é um debate histórico-cultural, político, tá? Então ele deve ter esse impacto. Nesse caso, é muito mais importante, de fato, que uma batalha após a outra ganhe o Oscar do que, por exemplo, Marty Supreme ganhe. Pecadores sai fora. Pecadores é uma porcaria lacrola, uma pastada lacrola. Deixa Pecadores pra lá, pelo amor de Deus. Sobre esse primo, uma batalha após a outra emerge como um concorrente particularmente relevante. Maravilha. O filme do Paul Thomas Anderson mobiliza sátira, presta atenção nessa palavra, como dispositivo de observação social e política, mirando a polarização ideológica, atenção a isso, que domina o debate político, o debate público contemporâneo. Em vez de aderir a um posicionamento ideológico inequívoco, atenção a isso, Anderson prefere um gesto mais sofisticado, expor simultaneamente as contradições retóricas da extrema-direita e da extrema-esquerda, atenção a isto, desmontando mecanismos psicológicos que sustentam ambas. Muita atenção a isto. Esse gesto autoral não é exatamente novo em sua filmografia, desde There Will Be Blood, de Sangue Negro, passando por The Master, Inherent Vice e Licorice Pizza. Anderson demonstra fascínio por personagens ideologicamente deslocados, que a gente vai falar daqui a pouco, indivíduos que orbitam projetos grandiosos que acabam inevitavelmente corroídos por contradições internas. A gente vai falar muito sobre isso. Vamos lá, do ponto de vista formal, uma batalha após outra irrepressível, tá? A gente vai falar sobre a fotografia. A fotografia adota uma paleta deliberadamente desidratada, dominada por tons ocres e pastéis, que evocam ambiente físico e moral em decomposição. O deserto não funciona apenas como cenário, mas como metáfora visual para o estado psicológico dos personagens revolucionários que outrora acreditaram participar de uma transformação histórica e agora vivem o lento esfacelamento dessas utopias. Ou seja, aquela paisagem árida que a fotografia retrata é, na verdade, o quê? O fim das esperanças. É como se o sonho tivesse acabado e a fotografia esfacela isso aí perfeitamente. Tá? É isso que eu ia falar sobre fotografia. Anderson constrói, portanto, um cinema das consequências. Este é um filme sobre consequência, não sobre ideologia. É um filme sobre as consequências dos seus atos. É importante você saber sobre isto. Aí eu também comento, né, aqui, sobre a fotografia, que tem um contraste. Nos momentos que evoca o passado militante, aqueles tons noturnos, né, eles eram filmados com a fotografia com aquele fervor revolucionário. Tinha aqueles azuis, o azul do céu, ele era mais vivo, né? Tinha luminosidades vibrantes. E agora ele é mais apagado, a fotografia é mais ácida e tudo mais. Eu menciono isso. E aí eu venho falar da questão política, bem lá no fundo, né? Bem lá no fim. Eu falo leitura política, a sátira dos dois extremos. Talvez o aspecto mais fascinante do filme que né, seja sua leitura política.
À primeira vista, a narrativa parece glorificar um grupo revolucionário que luta contra instituições conservadoras, corporações, leis anti-aborto, políticas anti-imigração. Entretanto, à medida que a trama avança, Anderson desmonta progressivamente esta aura heróica. O filme começa a questionar: quem financia essas revoluções? Ele não fica aqui com conspiração, o George Soros, são os Rockefeller, é a nova ordem mundial, é o clube de Bilderberg, não é isso aí, tá? Quem se beneficia delas, de fato? E principalmente, as pessoas que esses revolucionários dizem defender realmente pediram essa defesa? Eis a questão. As personagens de Teyana Taylor tornam-se central nesse processo. Tá? Ao mesmo tempo em que encarna o discurso humanitário, ela demonstra enorme desprezo pelas consequências humanas de suas ações, chegando a colocar vidas inocentes em risco. Vai além disso, que eu não quis dar spoiler. Tá? Ela se revela menos uma libertadora e mais uma figura narcísica, que busca imortalizar o próprio nome na história. Quem fez isso? Quem fez isso? Quem fez isso, seu Che Guevara? Quem fez isso? Por outro lado, Anderson também satiriza a extrema-direita através da Sociedade dos Aventureiros Natalinos, um grupo supremacista composto por jovens entre aspas, claro, imaturos, incapazes de lidar com frustrações pessoais. O filme revela esses personagens como indivíduos infantilizados que projetam suas frustrações sociais em teorias conspiratórias racistas, tá? Critico aqui, uso o mesmo embasamento que o pessoal do Linhagem Geek, tá? Se há uma fraqueza significativa na obra, ela se encontra no epílogo. Após uma construção narrativa marcada por ambiguidade moral e cinismo político, o filme opta por um final surpreendentemente conciliador. Quase um happy ending. Pessoal, o Linhagem Geek fala sobre isso. Esse desfecho dilui parte da força satírica acumulada ao longo da narrativa. Há a sensação de que o filme teria terminado de forma muito mais poderosa se ele tivesse encerrado logo após a sequência da perseguição, que é aquela clássica perseguição de carro, que não é uma perseguição frenética, não vai esperando algo no estilo Michael Bay e A Rocha, por exemplo. Nada a ver, nada a ver. É mais a criatividade do Anderson ali do que aquele frenesi todo, tá bom? O epílogo envolvendo DiCaprio, sua filha e uma carta soa excessivamente sentimental, um fechamento quase disneyano que destoa do tom ácido da obra. Realmente é um mar de rosas para um filme realmente cruel. Pessoal, veja, estamos aí basicamente, literalmente na véspera do Oscar, hoje, não sei se consegue ver aí. Hoje é dia 14 de março, que não tá aparecendo, né? Enfim, 14 de março de 2026, beleza? 14 de março de 2026, véspera de Oscar. Provavelmente a gente vai ter notícias dia 15 de março de 2026 que uma batalha após a outra. Tomara, não é o melhor filme do Oscar, acabei de criticar o final do filme. O final de Marty Supreme também compromete bem o filme, mas não bastante para eu tirar a nota dele, então para mim ainda é um filme 5 estrelas, Marty Supreme. Não é 5 estrelas uma batalha após a outra, para mim comprometeu demais esse final dele, que eu acabei de citar. É um filme 4 estrelas. Mas assim, eu reconheço que Uma Batalha Após a Outra é um filme mais importante. É mais importante que ele ganhe um Oscar do que Marty Supreme. Por quê? É um filme que propõe essa discussão, tá? E é um longa que, em tempos de brigas entre extrema esquerda e extrema direita, ele critica os dois pontos políticos e expõe pontos ridículos de ambos os espectros políticos. Ridículos, simplesmente patéticos, ridículos, ignóbeis, asquerosos desses dois espectros políticos, tá? Tanto dos revolucionários quanto dos também revolucionários, porque dentro desses supremacistas, basicamente nazistas, eu nem deveria falar essa palavra porque eu corro o risco de você ser cancelado e ter vídeo derrubado e tudo mais, mas dentro de pessoas que são praticamente neonazistas, né? No caso dos aventureiros natalinos, aí enfim, acho que é esse o nome dele, que o filme satiriza totalmente. Agora, eu vou perguntar uma coisa para vocês, que a coisa tá tão bizarra que uma garota linda, diga-se, né?
é uma influencer da geração Z, que ela faz vídeos de comédia, né? A My Purper, se não me engano, não lembro agora o nome correto dela. Mas ela faz tanto pro Instagram quanto pro Facebook, se eu não me engano. Ela pegou, fez um vídeo sério, falando assim, pessoal, desculpa, acabou, não existe mais sarcasmo? Foi banido? Ou simplesmente as pessoas pararam de entender sarcasmo? Ela fez um vídeo assim, perguntando. E de fato é verdade. Porque assim, eu sou uma pessoa muito sarcástica, né? Acho que talvez vocês já tenham percebido isso. Quem convive comigo, então, nem se fala, né? Eu sou uma pessoa excessivamente sarcástica, tá? E este filme aqui do Paul Thomas Anderson é blaster sarcástico. E eu vi pessoas inteligentíssimas, e eu vou citar o nome de uma delas em específico, que é o senhor Pablo Vilaça. Inclusive, o senhor Pablo Vilaça, que deu aula para mim, sou pupilo do senhor Pablo Vilaça, fiz o curso de linguagem cinematográfica do senhor Pablo Vilaça. Eu diria que 70% do conhecimento técnico que eu tenho em cinema, eu obtive com o senhor Pablo Vilaça. Veja, eu já fui membro da Online Film Critics Society, eu sou pós-graduado em direção de arte para cinema. Eu já li inúmeros livros de linguagem cinematográfica do Jacques Aumont, estrutura de filme, estrutura narrativa, vários e vários livros, tá? Mas ainda assim, 70% do conhecimento em linguagem cinematográfica, estrutura narrativa que eu tenho, aprendi lendo críticas do Sr. Pablo Vilaça, lendo artigos do Sr. Pablo Vilaça, tendo aulas com o Sr. Pablo Vilaça. E o Sr. Pablo Vilaça é uma pessoa ímpar, uma pessoa inteligentíssima, apesar de discordar imensamente da posição política do Sr. Pablo Vilaça, que é eleitor do PT, e tá tudo certo, ele tem direito de eleger quem ele bem entender. Se ele acha que o PT é o melhor pro país, beleza, vai fundo, eleja o PT. Certíssimo, não tô aqui criticando. Eu, sinceramente, eu não sou bolsonarista. Já disse várias vezes, eu não votei no Bolsonaro nem quando o correto entre nós sulistas era votar no Bolsonaro. Nunca achei, sempre eu detestei essa ideologia, essa vanglorização em cima de um líder, né? E sempre achei o Bolsonaro um completo idiota, né? E nunca votei nele, não votaria nele jamais, tá bom? Para ser bem sincero, sempre achei ele um defecador verbal, né? Uma metralhadora verborrágica de fezes, né? E o senhor Pablo Vilaça, do qual eu discordo de todo esse marxismo dele, porque para mim o senhor Pablo Vilaça seria simplesmente um desses bichos, né, da granja dos bichos, né, que colocariam o porco Napoleão no poder, né, para quem já leu A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell. Só ajeitar um pouco mais aqui. Discordo totalmente da visão política do Sr. Pablo Vilaça, mas o Sr. Pablo Vilaça não entendeu o sarcasmo do Paul Thomas Anderson neste filme. Que ele claramente critica grupos revolucionários de extrema esquerda. É óbvio que esse filme critica pautas políticas dos Estados Unidos recentemente. No governo Donald Trump, é óbvio que esse filme é uma crítica ao governo Donald Trump, principalmente no modo como ele trata a imigração, principalmente no modo como ele trata pautas envolvendo mulheres, envolvendo a comunidade dos negros. É óbvio que esse filme ele critica esse tipo de pauta, mas ele critica, acima de tudo, a ironia, o cinismo envolvendo pautas revolucionárias, né? Porque quando esses grupos revolucionários eles estão ali no poder com a arma na mão, dane-se esse Estado fascista, não sei o que, papapá, enquanto eles têm o poder. A partir do momento que eles perdem a estribeira, que é o que a gente vê acontecer aqui alguns minutos depois do filme, porque o filme aparentemente você tem a impressão que ele vai ser um filme que vangloria, né, essa revolução toda. Conforme o filme vai avançando, você vai vendo que não é bem isto, né? E as pessoas que estavam com a faca e o queijo na mão, os revolucionários, eles vão perdendo esse poder, é o que acontece.
quando o Estado aperta, a coisa aperta, acaba o romantismo, acaba essa glorificação. Aí um começa a delatar o outro, um começa a fraquejar para cima do outro, aí você vê que os Bambambam estavam ali apenas para imortalizar o nome deles na história. Olha, eu fui o responsável, eu, perfídia Beverly Hills, fui a responsável por lutar pela pauta dos negros, pela pauta LGBT, pela pauta abortista, pela pauta não sei das quantas, pela pauta imigratória, pela pauta não sei o que lá. Só que na hora que bota uma arma na cabeça dele e fala, agora você já perdeu todas as suas possibilidades, filho, aí ó, o responsável por tal esse, aquele outro tal, acaba. Aí um entrega o outro, que entrega o outro, que entrega o outro, aí todo mundo acaba a macheza da coisa, né? Aí cada um corre para um lado, vira todo mundo rato. Essa que é a verdade, vira todo mundo rato. Acaba o companheirismo, acaba a força, acaba a lealdade, acaba tudo. Tudo. Tá? E, no caso do personagem do Leonardo DiCaprio, que aquele é um banana, um completo macho beta, né? E ele é basicamente, o personagem do Leonardo DiCaprio, que é o protagonista do filme, ele nada mais é do que um banana que não faz nada o filme inteiro. Ele é basicamente um alívio cômico, né? Já que esse é um filme de comédia. E muita gente entende isso daí, não entende esse sarcasmo do filme. Ele é basicamente um filme de comédia. O personagem do Leonardo DiCaprio, ele passeia pelo filme inteiro sem fazer nada que preste. Nada que ele faz. O personagem do Leonardo DiCaprio é basicamente o The Dude, né, o Jeff Bridges, do Grande Lebowski, fazendo um monte de besteira, um Jeff Bridges conspiracionista. Ele só faz besteira, ele só toma decisão errada, ele é um cara que quando ele tá lá nos grupos revolucionários, ele tá lá só para impressionar a amada dele, né? Só para impressionar a amada dele. Quando a amada dele sai de cena, ele vira simplesmente um drogado porque ele não sabe lidar com a perda, né? Ele vira um drogado alcoólatra. Ele tem a missão de cuidar da filha, mas é a filha que cuida dele, né? E ele não faz nada. Ele não faz nada. É um cara que vai sendo levado pela vida, ele não tem competência de organizar a própria vida. Ele é um macho beta no qual a esposa manda nele, né? A esposa que sequer liga para as consequências. Quando ela engravida e tem a filha, não quero nem saber de cuidar desse bebê, eu quero minha pauta revolucionária, ela quer o nome dela na história. Né? Uma pessoa que se diz tão altruísta, que se preocupa tanto com a causa das minorias, não dá a mínima para a própria filha. Né? Então, este é um filme que ele aponta a hipocrisia, a incongruência dos revolucionários, o quão hipócrita esses revolucionários são, esses grupos revolucionários são. Né? E os revolucionários que conseguem sobreviver sem ser presos, sem pagar com as consequências, que é, por exemplo, o caso do Benício Del Toro aqui, o que acontece? Eles simplesmente desistem da causa. Eles simplesmente sobrevivem. Em determinado momento, por exemplo, o personagem do DiCaprio, que ainda tenta, né, resgatar aquela aura, né? O personagem do DiCaprio olha para o Benício Del Toro e fala: "Viva la revolução!" Assim, todo empolgado pro personagem do Benício Del Toro. O personagem do Benício Del Toro fala: "Isso, tal", totalmente desempolgado, tipo, cara, vai se catar, cara. Esquece esse romantismo, vamos sobreviver. A gente é sobrevivente. Esquece esse romantismo da revolução, né? Eu comento isso na minha crítica. Então, cara, tá cansado, ele desistiu. E detalhe, hein? Benício Del Toro, que já interpretou Che Guevara num filme de Steven Soderbergh, que é um filme muito bom, diga-se, independentemente se você, como eu, odeia o Che Guevara ou não, né? Enfim, é um filme claramente satírico nesse ponto. É um filme que claramente... o personagem de DiCaprio, uma outra coisa que eu não posso deixar de falar, em determinado momento, ele esquece as próprias regras do grupo dele, né? E ele liga lá para pedir ajuda, para pedir auxílio, né, para o grupo dele. E aí perguntam um código para ele: que horas são? Não sei, não tenho a mínima ideia que horas são. Eu preciso dessa informação para poder te ajudar. Eu não sei que horas são, mas que horas são? Não sei, mas eu não posso te ajudar se eu não falar que horas são. Você é um liberal babaca, não sei o que lá tal. Ou seja, a infantilidade é tanta que quando ele esquece uma regra do grupo que ele ajudou a criar, que ele ajudou a manter, a primeira coisa que ele faz é simplesmente chamar outro de liberal babaca sem argumento nenhum.
Ou seja, é um bando de criança apontando falhas nos outros, sendo que as falhas são deles mesmos. Eles não admitem as falhas deles e apontam os outros. E por fim, e mais importante, a gente tem um ato que a perfídia Beverly Hills comete, que é a reviravolta, né, do filme. Logo no começo, no primeiro ato. Então, eu até poderia falar, e ninguém pode dizer que é um spoiler, porque é logo no começo do filme, mas aí vem naquele ponto, né? Quem financia essas revoluções? Como eu disse, o filme não cria teorias da conspiração, que o George Soros, os Rockefeller, a Ford Foundation, né, os Rothschild, ou coisa do tipo, né, o Clube de Bilderberg, mas é claro que eles cometem assaltos a instituições, né, bancos no caso, e tudo bem, banco que se lasque, o banco por si só já é uma instituição que assalta os seus clientes, né, mas você assaltar um banco, é óbvio que e isso os próprios revolucionários falam, admitem, né, porque em determinado momento uma das revolucionárias fala, aqui nós vamos fazer de tudo para porque é isso que financia nossas armas, financia nossa alimentação, financia nosso sustento, financia tudo, e nós vamos até as últimas consequências, que tem um filme, né, que chama As Últimas Consequências, que fala justamente sobre isso. E eles fazem referência a esse filme. Nós vamos até as últimas consequências aqui, né? Ou seja, dá a entender que as vítimas desse assalto que se lasquem, o que importa é o propósito dela, né? No fim, os fins justificam os meios, tá? E, putz, cara, realmente é um negócio pesado, né? E a gente vê que os fins desse assalto aí não são lá muito legais, né? Porque em determinado momento, justamente um segurança negro, né, que faz parte da minoria que a perfídia Beverly Hills ela diz defender, ele não segue um código imposto por esses revolucionários e acaba tendo aí umas consequências que, enfim, eu não vou falar o que acontece, mas a gente não vou dar spoilers aqui, né? Mas, enfim, acaba sofrendo aí uma consequência complicada, que aí a gente vê uma reviravolta, uma série de coisas que acontecem no filme, né? E a gente leva em conta o seguinte: qual o caráter desse pessoal? Até que ponto essa evolução visa, de fato, defender esta galera que se diz, né, defensora das pautas das minorias, sendo que as próprias minorias sofrem as principais consequências, querendo ou não, porque as maiorias assim blindam, né? É mais ou menos que nem aquela coisa que é uma hipocrisia gigantesca daquela série La Casa de Papel, né? Olha, nós estamos aqui invadindo a Casa da Moeda Espanhola e nós vamos imprimir dinheiro, mas a gente não está roubando dinheiro. A gente está imprimindo dinheiro porque vocês imprimiram dinheiro para dar para os ricos, para as instituições financeiras, que são os bancos. Nós vamos imprimir dinheiro para nós, né? Então nós não estamos roubando dinheiro. Só que a partir do momento que eles imprimem dinheiro para eles, milhões e milhões para eles estão desvalorizando a moeda espanhola e os ricos conseguem, né, investir dinheiro em outras coisas. Aliás, eles têm investimento em outras coisas. Eles têm investimento em ouro, prata, criptomoedas, ações de outros países e tudo mais. Enquanto que os pobres, eles não têm como fugir para outros meios, eles dependem, os pobres da Espanha, no caso, eles dependem da moeda espanhola, né? Então eles ficam reféns da moeda espanhola, e os pobres da Espanha são os que sofrem com as ações do professor da Casa de Papel, né? Então, todo revolucionário, querendo ou não, atira nos pobres. São os pobres que sofrem, que eles dizem defender, são os pobres que acabam sofrendo com as consequências dos atos revolucionários, né? Porque os ricos sempre têm para onde fugir. E esse filme do Paul Thomas Anderson mostra muito bem isso daí. E isso... Antes, vamos falar de outra coisa? Vamos falar da extrema-direita aqui, que o filme também critica, mas ele não bate muito nisso, porque tanta gente já bateu na extrema-direita, o cinema já bateu tanto na extrema-direita, que seria chovendo molhado. Porém, uma batalha após a outra bate em uma tecla que pouca gente já bateu, né?
Então o cinema já bateu muito naquela coisa da maldade, da crueldade, da falta de empatia, da extrema-direita e blá blá blá. Aqui a gente bate uma tecla pouco mencionada, que é o quê? Na imaturidade, na incompetência que a extrema-direita tem em lidar com as frustrações. Né? Então, supremacistas, na verdade, eles são incompetentes, né? Eles não conseguem lidar com as próprias frustrações e culpam os outros. Né? Então, assim, com as inseguranças, no caso, um determinado personagem, eu não vou falar quem, né? Mas em determinado momento do filme, quando ele é aceito no clube, que ele tanto queria ser aceito, enfim, ele é aceito, ele fala, poxa, eu não acredito, eu fui aceito, eu achei que não fosse ser aceito em momento algum. E o personagem passa o filme todo com aquela panca de durão, panca de durão, panca de durão. Quando ele é aceito, ele fica todo incrédulo que ele é aceito. Por quê? Porque isso demonstra a insegurança do personagem, que eu comento na minha crítica sobre a insegurança desse personagem. Ele tenta o tempo todo ser o macho alfa, que ele esconde a insegurança dele por trás desse personagem, por trás dessa alfabilidade masculina dele, não é? Um outro personagem, por exemplo, quando ele chega nessa sede dos aventureiros natalinos, né? Ele aparece lá e entra numa sede toda inocente, amistosa, né? Que tá uma senhorinha fazendo panquecas de banana, se eu não me engano, não lembro agora que doce era. Ele fala, nossa, essas são as panquecas de banana, chega aquelas bochechinhas rosadas dele, né? Com aquela vozinha suave, aveludada. Essas são as famosas panquecas de banana que a senhora faz. Nossa, que delícia, não sei o que, adoraria experimentar, eu não sei o que. Falando com a senhorinha que parecia a avó dele, né? Como se ele estivesse falando com a avó, porque dá a impressão que foi um molecão abobado, criado com a vovó, né? E conversando com ela com um tom todo sutil. Ou seja, você percebe que é um guri que veio de berço, né? Tem uma educação de berço, provavelmente de uma família estruturada financeiramente de berço, né? E quando ele achou que a vida fosse ser fácil, que ele fosse ter todos os benefícios que ele queria com toda a facilidade do mundo, e quando ele teve que lidar com o mundo como ele é, ele viu que ele ia ter que enfrentar pessoas da mais variados tipos, né? Negros, pessoas de várias raças, né? Pessoas homossexuais, pessoas de todos os tipos, muitas delas mais inteligentes do que ele. Então ele cresceu achando que pelo fato de ele ser branco, heterossexual, coisa do tipo, ele fosse superior e viu que não era bem assim. Há pessoas diferentes dele que são mais inteligentes que ele, mais capazes do que ele, né? Merecem mais um cargo, de repente, em uma empresa do que ele, né? E não aceitou. E aí eles entram para um grupo supremacista completamente maluco como esse, achando que eles têm o direito, o dever, na verdade, de impor a superioridade deles para cima dos outros, né? E tudo isso é tratado com muita ironia pelo Paul Thomas Anderson, que inclusive chega a lembrar até, às vezes, um roteiro dos irmãos Coen, né? Esse filme dos irmãos Coen. Tudo muito bem ironizado aqui no filme. Mas a crítica maior que eles fazem acaba sendo de fato aos grupos revolucionários, porque, já disse, grupos supremacistas de extrema-direita já foram amplamente criticados pelo cinema. O Paul Thomas Anderson, inteligente como ele é, ele já captou isso aí e falou, cara, já passou da hora da gente realmente atacar um pouco mais a esquerda política, que ela sempre tem uma passação de pano muito grande na esquerda política no cinema. E no final, claro, como ele já sacou que o filme tem um potencial para Oscar, ele deu aquela passada de pano no final, né? Falou, não é bem assim, eu satirizei, eu critiquei, mas no final tem uma esperançazinha, né? Ó, não leva a mal o que eu tô falando. Porque ele sabe do potencial do filme para Oscar, ele quis dar essa passada de pano para não perder as chances dele ao Oscar, e ele vai ganhar um Oscar, né? É bom, é importante que esse filme ganhe o Oscar. Já disse, é mais importante que esse filme ganhe um Oscar do que Marty Supreme ganhe um Oscar, né? Por mais que Marty Supreme mereça mais vencer. Mas Uma Batalha Após a Outra vencer o Oscar é algo interessante para que esse debate não morra. Agora vamos falar aí sobre o texto do Pablo Vilaça para concluir essa crítica, né? Uns pontos que eu vou citar aqui. O crítico que está tentando lembrar do UOL é o Roberto Sadowski, que é um camarada que nunca ouvi falar em plano plongé nos textos dele, nunca ouvi falar em raccord nos textos dele, nunca ouvi ele falar em hack focus no texto dele.
É um cara que me aparenta, posso estar enganado, espero estar enganado, que ele não entende nada de linguagem cinematográfica, estrutura narrativa ou coisa do tipo, ele quer vir aí falar de cinema, né? Ele simplesmente é o cara pop, é o crítico pop, né? Sabe nada de cinema e quer falar de cinema. Enfim, beleza. Aí também agora deu para lacrar aí eventualmente, né? É o típico crítico do UOL. Aliás, eu ouvi dizer uma vez e eu concordo totalmente. O Roger Waters devia ser crítico do UOL, porque ele vem pregar um socialismo patético, ridículo, típico que esses revolucionários do filme aqui pregam, né? O Roger Waters, ele tem a mentalidade dos revolucionários aqui, de uma batalha após a outra, basicamente, né? Inconsequente igual, né? Basicamente isso. Tanto a gente vê a posição dele, a postura dele, como ele lidou, né, com o caso da morte do Ozzy Osbourne, as mensagens que ele direcionou para a família do Ozzy Osbourne, ridículas, né? Enfim. Mas não vem ao caso. Cara, o Pablo Vilaça, ele vangloria os atos da French 75 desse filme aqui. E aí eu pergunto, como um cara inteligente da estirpe do Pablo Vilaça, que eu gosto pra caramba, eu já disse, eu discordo imensamente da postura política do Pablo Vilaça, acho ridícula, mas eu idolatro a inteligência do cara, eu acho o cara inteligentíssimo, gosto de ler os textos dele, sempre que eu posso ler, eu discordo de muita coisa por conta de que ele cada vez mais tem colocado o lado ideológico dele nos textos dele, mas tudo bem, é um direito dele, eu não tô aqui dizendo para ele parar. Só que aqui eu sinto que ele simplesmente perdeu todo o sarcasmo, todo o cinismo político desta produção do Paul Thomas Anderson em prol de um texto romantizado, de um texto lacrola, de um texto que ele simplesmente fez questão de fechar o olho, de ficar cego para a verdadeira proposta do filme. E a partir do momento que vem um profissional da área, extremamente conceituado, como é o caso do Pablo, simplesmente se nega a enxergar a proposta principal de uma produção deste quilate, de uma batalha após a outra, para simplesmente ficar passando pano e ficar babando ovo para a revolução que o filme justamente critica, e tá na cara, qualquer pessoa que tenha 2 neurônios percebe que esse filme critica as revoluções, critica o grupo revolucionário Fringe 75, critica justamente a falta de planejamento com relação às consequências dos atos que esse grupo faz. E o Pablo vem e passa pano. Parece que não entende mais sarcasmo. Um cara inteligente como ele não entendeu o sarcasmo do filme. Será que é o fim do sarcasmo? As pessoas não entendem mais sarcasmo, a gente não pode mais falar de forma sarcástica as coisas, que as pessoas simplesmente fecham os olhos, tapam os ouvidos. O neurônio tico e teco não conversa mais entre si. Sarcasmo não funciona mais, né? O filme claramente sarcástico, as pessoas não percebem o sarcasmo do filme. Não percebem mais essa proposta anti-extrema esquerda do filme. É claramente visível isso daí. Qualquer pessoa mínima, cara, qualquer criança de 10 anos de idade consegue perceber esse. Qualquer criança de 10 anos, cara, consegue perceber o sarcasmo que o PTA, né, para os íntimos, imprime nesse filme, com os grupos revolucionários, tomando por base aqui o fictício French 75, exibe, né, dentro de suas ações inconsequentes, né? E aí eu vejo os senhores, né, como Pablo Vilaça, totalmente inconsequentes, idolatrando isso, comparando, inclusive, com a independência de Moçambique, coisa do tipo. Olha, é sempre uma batalha após a outra, de fato, ainda falando, né? Porque eu que lutei, né, no meu tempo, eu que lutei pelas minhas causas, agora eu vejo meus filhos lutando pelo LGBTQIA+, AYVZ, não sei das quantas, né? O que vocês lutaram, cara? Lutaram nada. Vocês nem sabem se a grande maioria dessas pessoas que vocês dizem representar querem que vocês lutem por elas. Às vezes são pessoas que estão na delas, querendo viver na delas, sem encheção de saco. Vocês estão querendo politizar coisas que muita gente nem quer que seja politizada. A real é essa. Enfim,
Cara, eu li o texto dele, do Pablo, e é uma coisa que eu falo, poxa, um cara que já escreveu textos fantásticos, cara, como o caso do texto do Anticristo, lá do Lars von Trier, que é Lars von Trier, né? Fantástico, cara, fantástico o texto dele do Anticristo. O texto do Pablo também de ultra sarcástico, um cara que escreve um texto sarcástico, como ele escreveu da sogra, né? Que marca a volta da Jane Fonda ao cinema. A Jane Fonda tinha sumido por acho que 15 anos, ela tinha feito uma pausa na carreira e foi escolher justamente a sogra. E ele ironiza, né? Fala, nossa, projeto perfeito para ela voltar para o cinema depois de 15 anos, ela escolhe a sogra, que é um projeto perfeito, né? E, cara, é ridículo, né? Filme patético, horrível essa sogra. Né? Filme protagonizado pela Jennifer Lopez, né? O que você vai esperar? É um filme escroto ao extremo, e o Pablo reage com um sarcasmo incrível, né? Outros filmes como As Aventuras de Jamie West, que ele faz uma crítica fantástica a este filme, e de repente, com muito sarcasmo, enfim, o Pablo, que foi sempre um cara muito sarcástico, ele simplesmente abraça, ele despe todo o sarcasmo que tem nesse Uma Batalha Após a Outra, e simplesmente parece que ele pega e abraça a French 75 com toda a cartilha revolucionária que tem no grupo, e esquece o que o Paul Thomas Anderson está tentando passar, né? Esquece. Então é ridículo, tá? É um filme com um propósito realmente que demonstra, como eu coloquei aqui, né? O Paul Thomas Anderson, na minha crítica, constrói aqui um filme sobre ressaca ideológica, é isso que ele faz, né? O estudo sobre o que acontece quando grandes narrativas políticas colidem com a realidade, viu, seu Pablo? É isto, né? E ponto, né? Quando realmente a gente tem que se despir do romantismo e encarar a realidade como ela é, tá? É isto que este filme trata. Uma batalha após a outra trata sobre isso. Infelizmente, o final contradiz o que ele passa durante praticamente 90% da produção. É um final patético bastante, escroto bastante para tirar uma estrela da pontuação final do filme, tá? Mas a produção em si é importantíssima. É muito interessante que este filme ganhe o Oscar de melhor filme. Né? Por mais que eu considere Marte Supreme, repito, o melhor dentre todos os filmes, torço pela vitória de Uma Batalha Após a Outra. Amanhã, dia 15, né, dia 15 de março, teremos o Oscar. Quero que Uma Batalha Após a Outra vença esse Oscar. É importante que ele vença o Oscar. Muito mais importante a vitória numa batalha após a outra. Por quê? A vitória numa batalha após a outra consolida que o cinema tem de melhor. Que além do que ele vai impressionar o público na sala de cinema, ele tem que gerar discussões para fora da sala de cinema. Discussões importantes, sem lacrar, sem querer assumir lado ideológico. Discussões que realmente tenham relevância. E é isso que Uma Batalha Após a Outra faz de melhor. É discussões que ele ataca a esquerda, ataca a direita e faz isso de uma forma primorosa, de uma forma magnífica, genial, que só diretores fantásticos como Paul Thomas Anderson, os irmãos Coen, o Quentin Tarantino, Martin Scorsese, apenas essas lendas dentro de diretores vivos. É claro que o Stanley Kubrick faria isso daí de uma forma até muito melhor que esses daí que eu citei faria. Enfim, só esses gênios realmente conseguem fazer, né? Maravilhoso esse filme, excelente, tem essas falhas no final, né? Mas é mais importante. Fico muito mais feliz com a vitória de Uma Batalha Após a Outra do que de Marte Supreme. Se vencer, cara, se vencer Pecadores, eu não sei, eu vou torcer para que seja instaurada. Não vou nem falar, não, vou falar que se dane. É sarcasmo, tá? Antes que vocês pirem, fiquem loucos, tá? Entenda, é sarcasmo. Apesar que é até perigoso falar que o sarcasmo aqui tá, meu Deus do céu, né? Parece que o sarcasmo foi banido da sociedade. Se vencer Pecadores, eu vou torcer para que seja fundada na vida real. Apesar que já tem, né? A gente sabe que existe. Mas que seja fundada uma
Sociedade dos Aventureiros Natalinos. Não, tô brincando, tô sendo sarcasmo, pelo amor de Deus, sendo sarcástico, tá? Por esse vídeo é isso, falou, fui, adiós, tchau, tchau, até mais, fui.